Eu quero lembrar a vocês que agora, recentemente, em março, houve uma matéria de 2 páginas no Valor Econômico dizendo qual é o projeto dos empresários do Brasil, seja das cidades, seja do campo. Eles querem ampliar sua representação no Congresso Nacional, companheiros. E para vocês terem uma ideia da grandeza do que eu estou falando, que ampliar significa eleger mais do que eles elegeram em 2006. Em 2006, os empresários elegeram 219 representantes ou empresários para a Câmara dos Deputados e 21 representantes ou empresários para o Senado Federal. Com uma correlação de forças tão desigual como essa, os trabalhadores não serão capazes de fazer avançar a sua agenda positiva no Congresso Nacional. Qual é a tarefa que se coloca, então, companheiros, para o movimento sindical, para os trabalhadores e para as centrais sindicais? Eleger os seus representantes para dialogar com os trabalhadores e fazer uma mediação adequada no Congresso Nacional. Se nós não tivermos a capacidade de compreender essa demanda histórica, nós vamos ser derrotados no Congresso Nacional, independente de a Dilma ser eleita. Juntos, nós somos mais capazes, porque somos mais fortes. Separados, nós seremos incapazes de conduzir a bom termo essa agenda que a gente pretende discutir no Congresso Nacional. Então esse é um grande desafio. Não podemos perder de vista essa amálgama que sustenta e que sedimenta o debate dos trabalhadores aqui no Congresso Nacional e na sociedade brasileira. O segundo desafio, companheiros, nós precisamos superar essa precária situação financeira em que o movimento sindical atua. Nós precisamos aprovar alguns projetos de lei no Congresso Nacional, e aqui cito a questão da taxa assistencial. Temos que resolver o problema da contribuição sindical. O movimento sindical não terá condições de levar a sua agenda para o conjunto da sociedade brasileira, se não superar esse grave problema da sustentação financeira. O movimento sindical tem que focar nisso, tem que ter foco em relação a essa questão. A terceira questão, companheiros, que se constitui num desafio, é que a sociedade brasileira, constituída majoritariamente por mulheres, no movimento sindical não tem mulher organizada, tem poucas mulheres. Daí, companheiros, é uma tarefa do conjunto do movimento sindical fazer com que as mulheres participem mais, por uma razão muito óbvia, numérica, política, porque as mulheres constituem a maioria da sociedade brasileira. O segundo desafio, neste terceiro desafio, ou quarto desafio, é a gente ter a capacidade de incorporar os jovens, porque os jovens, companheiros, significam nada mais, nada menos do que a renovação dessa luta que ora empreendemos. Nós não vamos ficar para semente, nós não vamos durar para sempre. Então, as direções sindicais precisam entender que a renovação passa por constituir um movimento juvenil na base, porque é essa juventude infinitamente mais bem formada, mais preparada, que deve vir e reforçar a nossa luta e deve vir e reforçar esse trabalho que não deve acabar, porque o movimento sindical é um ator extremamente relevante para dar conta das desigualdades no país. Por fim, mas não por último, quero destacar que essa batalha que a gente pretende enfrentar, nós precisamos enfrentar com dirigentes sindicais preparados. Nós devemos fazer uma transição entre diretores e dirigentes. O movimento sindical só crescerá, só avançará, se nós tivermos a capacidade de, ao ganhar um companheiro na base para a direção do sindicato, transformá-lo de diretor para dirigente sindical, para dirigente político. Porque esse amanhã pode ser eleito por um cargo mais elevado para representar os trabalhadores nas instâncias da sociedade, como o Congresso Nacional. Por fim, eu quero tratar de um assunto extremamente relevante para o nosso debate. Talvez seja a razão de estarmos aqui. No dia 3 de outubro, nós temos um encontro com a democracia representativa. Se os trabalhadores continuarem encarando o Congresso Nacional, encarando o debate político, encarando os partidos políticos e, por conseguinte, as eleições como algo de só menos importância, nós vamos ter um Congresso como esse que está aí, liberal conservador, majoritariamente constituído por empresários, em que nós, os trabalhadores, quando vamos para lá, temos que pedir aos empresários para votar na nossa agenda sindical e trabalhista. Não há condição disso acontecer, companheiros. A eleição de 3 de outubro próximo se constitui num divisor de águas. Um divisor de águas que estabelece para o movimento sindical e os trabalhadores um tratamento diferenciado desse processo que desemboca no dia 3 de outubro. O tratamento é o seguinte: nós precisamos eleger os nossos representantes, nós precisamos fazer uma síntese do que nós queremos,
discutir com a sociedade e ter a capacidade de convencer a sociedade de votar nos nossos representantes, porque eles são melhores, porque eles nos representam, porque eles terão a capacidade de compreender, terão a sensibilidade de entender a nossa agenda e fazer com que as nossas demandas seculares avancem no Congresso Nacional. Nós estamos falando da redução da jornada de trabalho, companheiros. Nós vamos para o Congresso Nacional pedir para os empresários votarem em redução de jornada de trabalho. É uma coisa descabida. Eles não vão votar essa matéria, porque há uma divisão ideológica nesse tema. Se a gente compreender essa relação, que é uma síntese do que estamos discutindo aqui, companheiros, a gente terá dado um grande passo. Considero que há uma contradição histórica que devemos enfrentar. Qual é a contradição, companheiros? Eu anotei aqui para não me perder em relação a essa questão, e vocês devem ter isso em mente. Em 2002, o Serra era o candidato da continuidade quando o povo queria a mudança. Em 2010, o Serra representa a mudança quando o povo deseja o aprofundamento da continuidade. Essa é a contradição dialética histórica que o movimento sindical, que os partidos de esquerda, que o mundo do trabalho e as centrais sindicais devem enfrentar, compreender, para que a gente tenha condições de ter êxito nessa grande batalha que está bem próxima de nós. Companheiros e companheiras, nós do DIAP estamos fazendo um trabalho a fim de apetrechar essa entidade, que é uma constituição do movimento sindical, para que a gente tenha condições de fazer uma síntese e oferecer a vocês elementos de debate e convicção para essa batalha que se avizinha. Nós estamos dizendo quais são os desafios, estamos dizendo quais são as contradições dialéticas que se colocam para esse conjunto que está aqui debatendo, estamos listando quais as conquistas e vitórias do movimento sindical no governo e no Congresso por pressão nossa. Então, companheiros, nós precisamos de, com isso na mão e com essas ideias na cabeça, ter a capacidade de encostar nos trabalhadores, onde quer que eles estejam, para fazer essa discussão política. Porque, nesta eleição, companheiros, o que deve prevalecer não é a biografia desse ou daquele candidato. O que deve prevalecer, na nossa opinião, é a proposta que nós devemos ter, que nós devemos apresentar e que os candidatos devem apresentar à sociedade para que a gente vote. Nós não devemos fazer um debate sobre biografia. Acho que nós não devemos fazer um debate que é reducionista sobre quem é menos ou mais corrupto. Nós devemos fazer um debate de quem tem mais propostas para resolver os graves problemas estruturais e históricos da sociedade brasileira. São com essas ideias na cabeça que o movimento sindical deve disputar o voto na sociedade. E por que eu estou dizendo isso, companheiros? Porque o movimento sindical é um ator social. Se nós não tivéssemos o movimento sindical com todos os problemas que ele tem, atuando, agindo, se organizando, certamente as relações de trabalho no Brasil seriam relações de trabalho do século XVI. Porque com toda a proteção que o trabalhador tem no Brasil, com os sindicatos, com a CLT, com um monte de leis, olhem as relações de trabalho como são precárias na sociedade brasileira. Então, companheiros, esse é o recado que eu queria trazer da diretoria do DIAP, queria trazer da equipe técnica do DIAP e desejar a vocês, companheiros, êxito nesse debate, porque aqui será uma espécie de divisor de água. O conjunto que está aqui debaterá o movimento sindical e as demandas do mundo do trabalho de maneira diferente a partir deste momento. Porque aqui tem um conjunto de propostas que devem ser enfrentadas e levadas para a sociedade brasileira, a fim de que se avance nesse processo. Então, com essas palavras, eu agradeço a possibilidade de tê-los aqui como uma audiência privilegiada para fazer essa discussão. Desejo sucesso, êxito, e que tenham certeza que o DIAP estará efetivamente preparado para receber qualquer demanda do mundo do trabalho em relação a esse processo que desembocará no dia 3 de outubro. Muito obrigado.